tá? Esta sala tá trancada. Deu alguma coisa aí, ouviu? Deixa eu verificar. Já tá lá. Estamos ao vivo, hein? Ok, já vamos esperar as pessoas entrarem para a gente começar. Eu vou fazer os dois. Compartilhamento. Eu vou acompanhar algumas salas por aqui. André, hoje. Já fez o compartilhamento, não? Ainda não estou vendo aqui. Já está aqui, não? Já está. Você não estou vendo aqui. Não dá marca. Mas eu já estou. Mas está aqui. 5 pessoas assistindo. A gente já está ao vivo, meninas? Já estamos. Ok. Pessoas. Ah, tá, agora chegou. Ótimo. Chega aqui. A partir de 5, senão vai dar época. Eu só não estou conseguindo compartilhar. Mas tem que compartilhar? Eu não consigo também daqui. Você entra no Facebook da Marta. Entra no Face da Marta. Eu estou no Facebook. E aí é só... Sim. Ó. Já, pois é. Ele já está acontecendo. A gente já tem 3 comentários. Marca a Wanda lá, Galera, marca a Wanda ali embaixo. Marca a Wanda, que ela vai saber. Nossa, eu acho muito legal. Deixa eu ver. Marca lá embaixo nos comentários. Já compartilhei. Já? Conseguiu? Você, Wanda? Não consigo. Eu vou te marcar, então, aqui. Ah, ok. Peraí, tá. Beleza, foi. Pronto, já foi. Já achou? Já compartilhei, já estou aqui. Ótimo, então. Ok. Eu acho que pode ir iniciando, porque fica gravado depois e as pessoas vão assistindo. Ok. Eu quero tirar meu som daqui. Não, né? Isso aí. Tá. Deixar silencioso. Tá certo. Então, boa noite a todas as pessoas que já estão na nossa live. Já boa noite para as que vão entrar, né? E quer falar alguma coisa, Wanda? Você fez um sinalzinho? Alguém aqui falando que estava sem som. Tá sem som? Eu estou ouvindo todas vocês, muito bem. A pessoa tem que ativar no... Porque nós estávamos caladas também, né? Agora começamos a falar. Então, eu vou tirar minha máscara, tá? Para fazer a nossa apresentação. Boa noite a todas as pessoas que vieram já e que acho que virão, né, que vão assistir a nossa live. Esse é mais um encontro do Papo com Elas, que como quem já nos acompanha sabe que é um encontro semanal que nós fazemos para discutir algumas pautas que são do universo feminista e que se fazem muito necessárias da gente estar reavivando, né, esse debate. E hoje nós temos a pauta da mulher e do trabalho, né, a mulher no trabalho, e trazemos 2 professoras
professora Wanda Pantoja, professora Ana Linhares, que vão contribuir com seu conhecimento, né? E eu já quero, desde já, desejar uma boa noite para as nossas convidadas queridíssimas, que é uma grande honra para a gente tê-las aqui conosco essa noite. Marta vai apresentá-las. Olá, boa noite a todos que estão aqui, nos assistindo e que poderão fazer suas contribuições, suas perguntas e prestigiar essas duas mulheres maravilhosas, Ana Linhares e Wanda Pantoja, que vem aqui contribuir conosco no mais um Papo com Elas, tá? Então, a professora, a doutora Ana Linhares, né, professora do campus da UFPA de Ananindeua, já tive o privilégio de estar em uma sala de aula com a professora Ana, tá, que ela tem uma luta relacionada ao feminismo, né, levanta essa bandeira e realmente defende os nossos direitos e os nossos ideais. Tá aqui para contribuir conosco nessa noite maravilhosa com essas duas mulheres lindas, tá? E a professora Wanda Pantoja, que é formada também pela UFPA, mas que hoje está como professora na UFMA de Imperatriz, né? A professora Wanda, ela é antropóloga, não é isso, Wanda? Antropóloga, doutora em antropologia. A professora Ana Linhares é a doutora também em História, tá? E ambas têm um trabalho brilhante relacionado às lutas femininas, às conquistas. E, assim, que bom que hoje nós temos essa ferramenta, que são os meios tecnológicos, que nos permite, nós aqui em Salinas, né, a Ana em Belém e a Wanda lá em Imperatriz, né, a ter esse papo tão gostoso que é essa discussão das questões de mulheres, questões femininas, né, que envolve a todos nós e que precisa ser dialogado com nossas mulheres. Aqui em Salinas nós temos assim uma problemática, né, que as mulheres ainda não entendem um pouco o que é a luta feminista. Algumas até levam para o lado pejorativo. Tá? Então, é um trabalho essencial que todas nós, mulheres, temos o dever de colaborar e também compartilhar esse lindo trabalho, tá? Seja ele numa live, seja na escola, seja na rua, seja na política, seja onde quer que for. Nós devemos fazer essa interação para que nossas meninas que venham aí sejam bem mais livres do patriarcado. Tá? Então, boa noite, obrigado pela presença de ambas aqui, obrigado por ter aceitado o convite, que algumas pessoas até perguntaram, sério, como vocês conseguiram a Ana, a Wanda? Eita, duas mulheres assim, empoderadíssimas. Então, agradecemos a participação de vocês aqui na nossa live, Papo com Elas. Pois é. E aí, a gente vai iniciar falando como foi, né, que surgiu esse tema. Esta semana, nós vimos o depoimento de uma amiga nossa no Facebook e percebemos o quanto nós, mulheres, nos identificamos com a luta para se trilhar a qualificação e a inserção no mercado produtivo do trabalho. Tudo porque nós carregamos também a missão, né, que é nos dada como uma missão que nós temos que cumprir, do trabalho reprodutivo, que é o trabalho do cuidado. E a professora Wanda Pantoja vai aprofundar o tema nessa direção. E a professora Ana Linhares, posteriormente, vai falar sobre essa inserção da mulher na qualificação, né, e no mercado produtivo. Eu sou a professora Joselene, que junto com a Marta Vieira vamos conduzir esse diálogo essa noite. Então, professora Wanda, seja bem-vinda e é uma gratidão muito grande que nós, como mulheres, temos de poder contar com vocês que são pessoas tão ocupadas para compartilhar com a gente o conhecimento de vocês e a história de vocês também. Ok? Sim, Wanda. Boa noite.
Bem, eu me sinto acolhida, né? Eu tenho uma relação com a professora Josilene, que é de compadrio, né? Nós somos comadres de longa data, então, assim, é sempre muito bom se sentir num espaço seguro, né? Vou falar um pouquinho também dessa questão dos espaços seguros. Obrigada, Marta, pelo convite, né? É um prazer, Ana, conversar contigo, né? A gente se segue nas redes, a gente se conhece, né? Então, assim, muito bom mesmo ter essa oportunidade de conversar e eu espero que a gente amplie essas conversas, amplie esses debates, né? Porque nós precisamos, né, como a Federici diz, as mulheres têm resistido isoladamente, né? A gente tem forjado 1000 formas, né, de resistir, mas nós precisamos, né, tornar essa resistência coletiva. Nós precisamos conversar entre nós precisamos dialogar, nós precisamos, né, pensar em rede a partir das nossas experiências, que, independente dos lugares sociais que a gente ocupa, seja a cátedra universitária, ou seja a pia lavando louça, a nossa condição no que refere ao trabalho reprodutivo é a mesma, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa relação mulher e trabalho, focando no trabalho de reprodução social, né? E de como esse trabalho de reprodução social ele é atribuído à mulher. É uma associação quase ao natural. Ser mulher está relacionado ao trabalho de reprodução social, em particular o trabalho doméstico, mas não só ele, né? Todos os outros trabalhos que envolvem a reprodução social. Então, eu vou estar falando basicamente a partir das posições da Silvia Federici, né? Que é uma autora com quem eu tenho conversado, com quem eu tenho dialogado, com quem a gente tem pensado a partir dessa questão. E também a partir da minha experiência como mulher, né? Então, eu tenho 2 crianças em idade que exigem cuidados, né? Eu tenho um marido. Então, a minha relação com os homens, né, quando a gente acessa essa perspectiva dessa literatura, não tem como a gente não se colocar no processo, né? Então, toda reflexão teórica ela é permeada por uma experiência de vida mesmo. Então, eu acho isso bem interessante da gente pensar hoje que quando nós falamos sobre a mulher no trabalho, nós não estamos falando de uma mulher idealizada, não estamos falando também de uma mulher no sentido universal. Nós estamos pensando também a partir de recortes interseccionais, pensando que nós somos profundamente exploradas, mas esse processo de exploração ele se manifesta de maneira bastante distinta, dependendo dos lugares sociais que nós estamos ocupando. Então, nós somos mulheres e professoras. Todas nós aqui estamos nesse processo. E nós sentimos, né, como somos oprimidas, né, e todo o processo de violação que nós passamos, inclusive dos nossos corpos. Mas quando nós falamos sobre isso, nós falamos de um lugar específico, que é a partir da nossa experiência também. Então, muitas outras mulheres, elas experienciam essa exploração de forma distinta. Não é que elas são mais ou menos oprimidas do que nós, mas as experiências que elas têm, ela se apresenta de forma distinta. E compreender esses processos nos requer uma reflexão e uma imersão também no campo da experiência. O que eu estou falando? Que não é só uma experiência teórica, ela precisa ser uma experiência de imersão com as pessoas, de contato com as pessoas, né? Então, assim, quando eu sinto hoje que muitas mulheres, isso não acontece só em Salinas, Marta, mas que ainda é um tabu falar a palavra feminismo, ela assusta, né? A palavra mulher não, mas a palavra feminismo, quando ela assusta, talvez porque nós ainda estamos falando de um certo feminismo que não contempla todas essas mulheres, né? Que é a grande crítica do feminismo negro, né? De que feminismo você está falando? Então, eu acho que a nossa experiência, e eu acho que nós estamos todas nesse processo também, a nossa experiência de mulheres pobres, né?
de mulheres que vêm de uma formação universitária, mas que também têm relação com o trabalho, né? Então, isso nos aproxima da experiência dessas mulheres também, né? Então, falamos a partir de uma experiência teórica, mas também de uma experiência prática, e aí eu sempre penso nas mulheres da minha família, né? É engraçado como essa reflexão ela vem a posteriori, né? Quando você está vivendo isso, às vezes você quer até ocultar algumas questões da sua trajetória, mas depois você percebe que você precisa pensar a partir dessas trajetórias. Então, eu penso assim, as mulheres da minha família, foram mulheres trabalhadoras, mas mulheres trabalhadoras desse trabalho reprodutivo, né? Em especial do trabalho doméstico, mas que estavam o tempo todo procurando se inserir no que a teoria compreende como trabalho reprodutivo, que é aquele trabalho que você tem um salário, que você vai ter um contrato, né? E o que acontece com essas mulheres? O que acontece porque eu também passo por essa experiência? Nós somos duplamente oprimidas, né? Porque nenhuma mulher ela está livre do trabalho reprodutivo, em especial do trabalho doméstico, né? Por mais que você tenha conseguido, né, enfim, de diferentes formas, se inserir no que está caracterizado de trabalho reprodutivo, a responsabilidade do trabalho de reprodução, em especial o trabalho doméstico, ele é seu. Quando você não executa, você delega para alguém. E esse processo de delegar, ele exige uma gerência, ele exige uma série de manobras, de trabalho, de depósito de energia, que é você quem cuida, né? Além de que, antes disso, né, o trabalho doméstico, ele é um atributo feminino, ele é uma relação quase que, né, de continuidade. Falar em trabalho doméstico e falar em feminino parece que é uma associação que está colocada no nosso imaginário, mas isso não é o natural. Mas nós lidamos com isso como se fosse o natural, né? Então, o trabalho doméstico, ele caracteriza o feminino, né? Nós somos socializadas para o trabalho doméstico, né? E nós estamos fugindo dele o tempo todo. Nós pensamos que fugimos dele quando entramos na esfera do trabalho, né, produtivo. E aí a gente percebe que a gente está acumulando consumos. Então, isso é extremamente adoecedor, é revoltante, né? Eu acho que essa palavra cabe, é revoltante também. E a gente precisa não só conversar sobre isso. E assim, nós temos um trabalho, para além disso, né, parece-me que também nós somos responsáveis por ser pedagogas, né? Por educar esses homens que nos rodeiam. Olha só como isso é, né? E aí você tem um companheiro, você tem um filho, você tem um pai, você tem um parente, né? Alguém da sua família ou não que divide, né, o espaço doméstico com você. Aí de repente você está fazendo um trabalho, né, de pedagógico, dizendo que aquela pessoa precisa ter responsabilidade no que refere ao cuidado, né, com espaço privado e tudo. Então, assim, nós precisamos refletir sobre isso, né? Nós precisamos encarar que nós estamos, né, e sempre estivemos, né, num processo de profunda opressão no que refere a isso. E aí a gente fica se esforçando, às vezes, para além das nossas possibilidades físicas e mentais, para dar conta de tudo. Então, nós nos cobramos muito, 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 muito mesmo. Eu estava numa conversa com um homem, né? Era um homem gay, mas era um homem, isso é importante de ser falado. E ele falou, né, numa conversa, era numa live, ele disse assim: é incrível como nós brincamos e geramos expectativas sobre vocês. E o que é que vocês fazem? Vocês respondem. Então, assim, nós respondemos às expectativas do patriarcado. Nós respondemos às expectativas dos homens. Quando nós nos esforçamos para dar conta daquilo que eles esperam que a gente dê e que nós fomos socializadas de alguma forma. Por quê? Porque define a ideia de que nós somos competentes.
Uhum. de que nós somos sérias, de que nós somos honestas, ser boa mãe, ser boa esposa, né? Ter tempo para os amigos, enfim, ficar dela, porque é uma exigência também. Então, assim, nós temos respondido às expectativas, né, do patriarcado no que refere à reprodução, ao trabalho reprodutivo, e esse ato de responder às expectativas tem nos causado muitos danos, né? A gente tem adoecido por isso, a gente tem ficado mal por isso. E aí a gente precisa repensar sobre essas respostas que nós damos, né, às expectativas, aquilo que esperam de nós. Inclusive no que refere à maternidade, né? A maternidade tem sido um ponto de debate também no que refere a isso, a nossa trajetória acadêmica, a nossa vida acadêmica, né? Com as produções, uma série de elementos que vão, no final, dizer sobre a nossa competência, sobre o nosso prestígio, né? Então, isso é um assunto longo, é uma agenda longa, né? E ela é colocada no cenário público por nós, né? Somos nós as responsáveis por colocar esse debate, por fazer esse debate, né? Então, assim, grosso modo, o que é esse trabalho de reprodução social? Quando eu falo de trabalho de reprodução social, o que é que eu estou falando? O que é que nós devemos pensar enquanto trabalho de reprodução social? É todo o trabalho, a Silvia Federici vai dizer que é todo o trabalho, né, que envolve o trabalho doméstico, aquele pago e aquele não pago, mas está para além dele. Ela vai dizer que, por exemplo, numa sociedade de classe, uma sociedade capitalista como a nossa, que as pessoas crescem, são educadas para serem produtivas, o trabalho de educar essas crianças é nosso. Né? Então, assim, ela diz assim, nós somos responsáveis por fazer pessoas. Fazer pessoas no duplo sentido, porque nós geramos essas pessoas, nós trazemos elas ao mundo, e isso nos custa, sobretudo no que refere ao mundo do trabalho, o tempo parado, as licenças, uma série de discussões que a gente deve ganhar menos, inclusive, por conta que a gente faz a gente reproduz, né? Operário, a gente reproduz trabalhador. E quando essas pessoas vêm ao mundo, nós somos responsáveis por educá-las segundo o padrão vigente. E o padrão vigente é que as pessoas precisam ser produtivas. Todas nós criamos nossos rebentos e rebentas para serem produtivos. E isso impõe muitas horas de energia para educar uma criança. Né? Muitas horas de energia para moldar uma criança conforme aquilo que se espera dela numa sociedade como a nossa. E esse trabalho tem sido nosso. Né? E aí nós temos hoje, né, a partir da discussão sobre masculinidades, homens repensando o seu papel enquanto pai, enquanto parceiro, mas que não conseguem abrir mão dos privilégios. Então, eles são os ajudantes. Eles ajudam, né? E, assim, ninguém quer ajudantes. Nós queremos partilhas de responsabilidades em todos os sentidos. Né? Essa é uma agenda para nós. Então, os grupos de masculinidades hoje que ficam se encontrando para debater o lugar do homem na sociedade, eles colaboram para a nossa luta feminista. Eles colaboram no sentido que eles estão pensando, não é? Como eles podem se inserir de uma forma menos violenta, né, na relação com as mulheres. Mas não pode ser um debate só de que eu vou usar camisa rosa e eu vou chorar no ombro de outro homem. Eu preciso, né, me livrar, eu preciso repensar os privilégios que eu tenho nessa sociedade simplesmente pelo fato de eu ser homem. Simplesmente pelo fato de eu ser homem. Quando isso começar a ser discutido, a gente abala as estruturas do patriarcado. Enquanto a gente não pensa nisso, enquanto não se pensar, né, os privilégios que se tem por ser homem, a gente não causa nenhum abalo. Pode chorar a tarde toda num grupo de debate no colo de outro homem, que isso não vai ter resposta do patriarcado. Então, né, eu acho que a questão é pensar a partir das estruturas, né? A estrutura que tem associado mulher a trabalho doméstico e ao trabalho do cuidado como um todo. Então, o trabalho reprodutivo, ele envolve também, por exemplo, aquele cuidado que parece que está embaixo do tapete, que parece que ninguém quer falar, mas que é fundamental, que é cuidar de criança, que é cuidar de idoso, não é?
que é um trabalho eminentemente feminino também. Ele é desempenhado, né, não só no Brasil, mas no mundo, por mulheres e mulheres de cor, né? Mulheres que não são brancas, mulheres que não que são analfabetas e mulheres que são migrantes, que migram dos seus países de origem, né, por questões econômicas e vivem nessa relação de exploração com salários, né, completamente fora do que é definido como salário. Então, essa é outra questão para a gente discutir, né? Então, o trabalho do cuidado, né, que eu estava tentando caracterizar, ele e o trabalho doméstico, aquele que a gente executa na nossa casa todo dia, mesmo quando a gente tem funções, né, fora, quando a gente trabalha fora, mas também o trabalho doméstico pago, né? Esse trabalho doméstico pago, onde o funcionário tem um contrato, ele é eminentemente realizado por mulheres. Então, em 2019, os dados do INEP diziam que 6 milhões de pessoas vivem no Brasil do trabalho doméstico, o pago, né? E que 92% desses 6 milhões são mulheres. Mulheres negras, mulheres analfabetas, mulheres pobres, né? Então, assim, isso autoriza a pensar, né, que, como a Irata fala, que o trabalho do cuidado e o trabalho doméstico, independente se ele é pago dentro de um contrato ou se ele está dentro das categorias da diária e de uma série de outros arranjos de trabalho, ele é um trabalho feminino, ele é um trabalho desempenhado por mulheres, né? E esse trabalho doméstico, ele foi imposto a nós, né? Não como uma relação de trabalho, mas como um atributo da natureza feminina, né? Tanto que nós fomos socializadas dentro de um contexto de que mulher é dócil, que mulher ajeita, que quando tem qualquer desarranjo é a mulher que vai lá e volta à ordem. Então, a mulher é responsável por colocar ordem nesse processo, porque ela é amorosa, porque ela é dócil. E mulher sorri, né? E aí eu lembro que tem uma frase da Federici que ela diz assim, qualquer homem, seja o seu companheiro ou não, ele se sente no direito de perguntar assim, por que tá com essa cara? O que tu tem? Por quê? Porque mulher não pode estar com essa cara, né? Mulher tem uma cara para ser mulher. Então, nós somos, né, socializadas para sermos essas mulheres que sorriem, né? Que esperam o melhor momento para debater um problema com um companheiro, ou com um pai, ou com um filho, com outro homem, né? Então, olha só, e aí a gente acredita, de tanto a gente ser ensinada, de repente a gente começa a acreditar que a gente é assim. E se a gente não é assim, a gente tem algum problema. E a gente precisa caminhar rumo à docilidade, né? Então, assim, acho que não. Acho que a Audre Lorde tem razão. Eu acho que a gente precisa pensar a potência que é a raiva, né? Ela fala sobre a raiva e fala da potência que a raiva tem. Tem sido muito bom pensar, porque eu sempre achei que era uma pessoa raivosa e que isso não era bom. E isso, nossa, não posso ser raivosa, não posso falar assim com essa violência, porque as pessoas não vão me ouvir. E a Audre Lorde disse, não, né? Isso tem potência isso, a gente precisa achar a potência disso, explorar essa potência. Eu não achei, eu estou atrás dessa potência. Tem ajudado a eu me aceitar, né? Tem essa coisa de você entender, né? Tem sido bom, né? Então, assim, essa associação natural, né, entre feminino e trabalho de reprodução social, em especial trabalho doméstico, ela não é nada natural. A gente precisa lembrar, por exemplo, para você formar uma pessoa que toma conta de uma casa, é um longo processo de socialização. E aí todas nós lembramos do nosso processo de socialização. A pessoa que era responsável por ela nos impondo uma série de regras, né? Todo dia, o tempo todo, dizendo o que tinha que ser feito, como tinha que ser feito, qual era a melhor forma de ser feito. E a gente pensa, olha só como isso não é natural. Existe um trabalho de socialização, existe uma educação para se enquadrar nesse modelo. E por que é importante formar pessoas para se enquadrar nesse modelo? É bom dizer que esse modelo ele é sempre falho, não é?
a gente está sempre burlando esse trabalho, a gente sempre está achando uma forma de não fazer ele. Uma das formas de não fazer ele é terceirizar, né? É pagar alguém, porque no nosso imaginário a gente se livra dele, né? Quando delega ele a alguém, esse alguém é, em sua maior parte, uma mulher. Só que a gente não está fazendo nada, porque nós estamos uma mulher saindo do trabalho e colocando outra mulher. Numa avaliação macro, você não está causando efeito nenhum no patriarcado nesse sentido. Você continua associando o trabalho doméstico, o cuidado, né, a uma mulher. Tu só está livrando o teu corpo disso, do trabalho físico, mas não necessariamente da gestão desse trabalho, né? Porque gerenciar um trabalho doméstico também dispensa muita energia, muito tempo, né? Então, a gente é ensinada para isso, então não é o natural, nós somos socializadas, e aí a gente se pega fazendo isso, né, com os nossos filhos, com as nossas filhas, dizendo que uma menina precisa saber fazer isso, uma mulher, para ser mulher, tem que saber fazer isso. Então, assim, esse processo de educação, ele é tão, né, tão arraigado, ele é tão de longa duração, ele está tanto nos nossos imaginários que a gente, mesmo quando se vê isso de uma forma crítica, é difícil a gente sair dele. Né? A gente sente muita dificuldade de romper com isso quando está num processo né, de reprodução desse modelo. Né? Então, como é? Então, o que é, então, que define uma mulher se não é ela ser uma boa dona de casa, né? Ser discreta, ser educada, né? Enfim, vejam como uma série de adjetivos que, colados numa pessoa, fazem dela, né, aquela ideia de mulher, né, uma mulher que é também uma mulher boa para um homem, né, que é uma mulher para casar. Né? Então, o nosso papel, a Federici diz assim, o nosso papel social como mulheres nesse mercado de classe é sermos servas felizes e, sobretudo, amorosas da classe trabalhadora, né? Porque até a nossa sexualidade, ela entra como mercadoria nesse processo. Então, é interessante pensar, né, de como é um trabalho, essa descoberta da nossa condição de mulher em relação ao trabalho, ele exige um trabalho de desconstrução da mulher que nós fomos socializadas. Por que eu lancei mão da ideia de experiência no início? Porque a nossa experiência e a minha experiência enquanto mulher pobre, filha de trabalhadores, criada por mãe, incluía o manejo do trabalho doméstico necessariamente, independente se eu faria outro trabalho ou não. O manejo do trabalho doméstico, ele é essencial. Por quê? Porque eu preciso, né, em casa, reproduzir esse trabalho. Porque não tem outro sujeito para reproduzir. Então, uma mãe que trabalha fora e não pode terceirizar esse trabalho, né, com sua prole que ela vai contar para fazer esse trabalho. E quando a gente vê, a gente está consumida por esse trabalho, sobretudo naquela relação que é muito comum nas famílias interioranas, né? E é dessa família que eu posso falar, porque é essa família que eu experienciei. Os filhos mais velhos, e sobretudo as mulheres, têm uma função super importante, que é cuidar da casa e dos homens da casa. Então, mesmo você tendo irmãos mais velhos que não estão inseridos no trabalho de reprodução social, ou seja, aquele que tem salário, aquele que é pago, reconhecido, gerido quase sempre por um contrato, que é diferente do trabalho reprodutivo, é função dela. E aí você vê as irmãs arrumando a cama, cuidando da roupa, perguntando: o que tu quer comer hoje, fulano? Olha só, porque eu vou fazer o que tu quer comer. Então, assim, aí você começa a naturalizar novamente o processo de, né, educar uma mulher para o papel, né, que foi imposto a ela como dona, né, como gerente desse trabalho reprodutivo. E aí a Silvia Federici vai dizer, e aí, o que a gente faz, né? Como é que a gente vai pensar isso? O que a gente vai... Né? As resistências acontecem. O problema é que a gente tem resistido sozinha, né? A gente tem encontrado 1000 formas de resistir. Porque uma coisa que a gente aprende enquanto mulher é que quando a gente está dormindo, a gente está resistindo. O nosso cotidiano diário são movimentos de resistência para a gente continuar viva, para a gente, né, poupar energia, para a gente não enlouquecer. Nós engendramos 1000 formas, né, de resistir
aos processos de dominação que vêm e exigências que vêm de todos os lados, né? Só que nós temos feito isso, né, de forma isolada e privada, e nós precisamos engendrar, e aí eu lanço mão da ideia de espaço seguro da Patrícia Ripolis, nós precisamos construir ou reconhecer espaços seguros onde nós podemos falar disso. Falar disso sem ter medo, né, do que venha após a nossa fala, né? E aí, por exemplo, não é seguro para nós, não tem sido seguro para nós a autodefinição feminista, a não ser que nós estejamos no nosso espaço seguro, que pode ser o nosso meio, né, a nossa bolha, como a gente diz, o nosso trabalho, não necessariamente, mas esses espaços, em alguns espaços a gente tem, né, a gente não tem medo mesmo, para nós é medo, né, dessa autodefinição. E muitas outras definições que envolvem sexualidade, que envolve uma série, né, de outros elementos que nós não nos sentimos seguras. E quais são os espaços seguros que nós temos na nossa sociedade, na nossa experiência, para discutir, por exemplo, sobre o feminismo sem medo de ser atacada? Sem medo de ser atacada, inclusive, por outras mulheres, mas, sobretudo, pelos homens. É incrível como há uma resistência, mesmo em homens que são academicamente preparados para pensar essa questão do gênero, uma resistência quando nós falamos sobre essa opressão, né? Você percebe isso de formas sutis e às vezes até parece que são perguntas inocentes, do tipo, mas você fez essa afirmação é muito genérica, você precisa de dados. Então, assim, para nós mulheres não precisamos de uma estatística para falar sobre o nosso processo de opressão. Ele está colocado para nós na nossa cozinha, está colocado para nós na rua, quando nós saímos e ficamos olhando para todos os lados, com medo de quem é que está andando atrás da gente. Então, no nosso imaginário, eu não preciso lançar mão de uma estatística para falar que nós somos violentadas. Mas quando você fala com um homem, como ele não vive essa experiência, eu não sei se ele está sendo, né, enfim, não sei se ele está sendo honesto, aí você vem, né? Não, mas eu preciso estar muito esse discurso está muito de forma muito genérica, de dados, e aí você diz assim, é difícil falar sobre isso com os homens, né? Exatamente por aquela questão de que é difícil para os homens reconhecerem os privilégios que eles têm exatamente só por serem homens, né? Então, os espaços seguros são uma possibilidade da gente pensar, de nos fortalecer, da gente falar que não quer ser mãe, que às vezes nós enchemos o saco dos nossos filhos e a gente se arrepende de ter parido eles, que às vezes a gente não quer eles, e isso não faz da gente mãe inventar o termo desnaturada. Por quê? Porque mãe é uma coisa natural, né? Natural você amar os seus filhos. E assim, tem hora que você diz, gente, mas por que eu inventei, né? O que foi que aconteceu? E agora eu me vejo assim. Então, assim, onde é que nós falamos isso? Nós falamos isso com algumas amigas, alguma coisa que nós nos sentimos seguras. Então, a ideia do espaço seguro é esse. Porque se eu for falar isso em outro ambiente, provavelmente eu vou ser, né, violentada. Vai ser terrível os efeitos de eu falar de um sentimento, de uma relação, né, que assombra muitas mulheres e que a gente não pode falar. Esse lance da nossa obrigação, né, de amar 24 horas os nossos filhos quando a gente sabe que não, né? Tem horas que a gente quer que eles fiquem bem longe. A Federici também fala, né, de como é importante uma luta por salário, né? Mas não salário no sentido, estou falando do trabalho doméstico não pago, nosso, né? Porque ninguém paga pelo serviço que a gente faz em casa, que é para todo mundo, varrer a casa, arrumar as gavetas, molhar as plantas, cozinhar, e que é uma base para o trabalhador que vai, né, reproduzir o capital na rua. Então, além de tudo, esse trabalho reprodutivo, sem ele não tem o trabalho produtivo, porque eu preciso estar com esse trabalhador material e simbolicamente em paz para que ele possa, né, desenvolver sua atividade.
lembre-se que é uma função da mulher também, né? Ser amorosa com o marido, se ele está nervoso, se ele está ruim no trabalho, fazer aquela janta, parece coisa do passado, mas fazer aquele jantar para acalmar, para no outro dia ele voltar e desempenhar as suas funções, que são funções de reprodução do capital, só. Né? Mas é em casa que ele tem todo esse aparato, essa base. Então, o trabalho doméstico, sem o trabalho doméstico, você não consegue pensar, né, a realização dos outros trabalhos que são a base. Aí você diz, sim, mas e aí? E aí eu estou falando das coisas básicas mesmo, eu estou falando da roupa que tu usa para ir trabalhar, eu estou falando da comida que tu come para ir trabalhar, da cama que tu deita, tu chega, tá arrumada, que tu não sabe quem tirou o lençol, quem passou, quem lavou. Então, tudo isso foi trabalho invisível, né? Invisível para quem não fez, porque para quem fez ele é bem massacrante, ele é bem invisível. E a Silvia Federici vai dizer que o salário, né, não que o salário resolva todos os problemas, mas o salário, ele coloca o trabalho doméstico num lugar de visibilidade. Por quê? Porque ele exige um contrato. Ele sai da esfera da invisibilidade. Ele entra, né, na esfera do trabalho visível. Mas o salário não é só para a gente entender como dinheiro. Apesar de que em muitas famílias esse dinheiro vai fazer muita diferença, sobretudo em mulheres pobres, né, mulheres muito pobres. Mas como uma questão, antes de tudo, política, ou seja, de visibilizar um trabalho que tem sido invisibilizado desde que ele existiu. E ela vai mais além, ela diz, o salário, né, para o trabalho doméstico, né, não estou falando só da empregada doméstica, estou falando que o Estado deveria dar um salário para as mulheres que desempenham o serviço doméstico, inclusive nas suas casas, porque elas estão prestando um serviço para o capital, né? Elas estão dando a base para o capital existir. Esse salário, além de visibilizar, ele ia nos dar a oportunidade de negar esse trabalho. Porque hoje nós não podemos negar o trabalho doméstico. Ninguém vai deixar a sua casa de cabeça para baixo, seus meninos sem comer, né? A gente resiste, olha, anda, mas tem que ir lá e, né, fazer alguma coisa para a vida continuar existindo. Nós não podemos negar ele, por quê? Porque ele é um atributo nosso. A sociedade espera, né, que nós realizemos isso, e quando a gente não realiza isso, nós somos punidas socialmente, inclusive por nós mesmos. Nós mesmos achamos que falhamos quando não conseguimos dar conta disso. E o salário tornaria isso uma relação que nós podemos recusar, porque um trabalhador pode recusar um trabalho, só que o trabalho doméstico não é um trabalho. E não sendo um trabalho, a gente não pode recusar. A gente precisa realizar ele cotidianamente, né? Gastando nosso tempo, nossa energia, sem que isso seja entendido como um trabalho. Então, assim, era basicamente isso, né, que eu queria pensar com vocês, e aí a gente vai ter um espaço para conversa, e provavelmente nesse espaço de conversa a gente pode desenvolver algumas coisas que não foram desenvolvidas ou que foram desenvolvidas de forma precária, tá certo? Era isso, obrigada. Primeiro, muito obrigada, Wanda, pela sua fala, foi maravilhosa. Tenho certeza que todo mundo se reconheceu, todas as mulheres que estão assistindo se reconheceram muito, né? E principalmente, né, porque esse trabalho doméstico, ele é uma carga tão pesada que muitas vezes é difícil da gente desempenhar tanto o trabalho doméstico quanto o trabalho produtivo, né, fora de casa, 100% dentro da qualidade que ele nos exige. Porque justamente você, quando vai para um, está cansada, quando vai para o outro também. E quando a gente mistura esses espaços... Lembra disso, ainda temos que amar, né? Que é uma ainda função temos nossa. Isso, está sempre plenas, né? E é interessante como isso respinga também sobre uma certa falta de status sobre a mulher que trabalha fora, né? Que se inseriu no mercado produtivo. Eu vejo isso porque dentro do meu trabalho, eu trabalho com pessoas, né? E quando a gente lida com pessoas, a gente lida com todo tipo de pensamento, todo tipo de socialização possível. E a gente não quer acreditar mais
ainda lidamos com homens que não querem tratar com mulheres dentro do processo produtivo, dentro do trabalho produtivo, né? E não querem tratar por inúmeros argumentos, mas o principal deles é o fato dele não confiar no trabalho da mulher, né? Ele acha que se é uma mulher negra, se for negra, então, aí a gente agrega não só o machismo, mas a gente agrega também o racismo, que isso é uma coisa, assim, que eu posso dizer que eu tenho sentido ao longo da minha história. E quando as pessoas me perguntam, assim, como é essa experiência, ela se mistura, né? Ela se mistura com esse universo do trabalho. E esse processo de ser essa mulher que trabalha no trabalho produtivo e que atua também no trabalho reprodutivo, isso acarreta uma série de entraves para que a gente possa ampliar a nossa qualificação. E a quarentena, ela veio, assim, criar um distanciamento muito grande no processo do lidar com a produtividade, do trabalho produtivo do homem, né, e com a produção da mulher. Por quê? Porque o homem, quando trabalhou dentro da pandemia, no home office, ele teve uma relação do trabalho produtivo no espaço da casa diferente, né, de como a mulher fez parte desse processo. E a professora Ana Linhares vai aprofundar, né, um pouco mais sobre essa diferenciação, né, do trabalho home office e vai falar um pouquinho também dessa relação do espaço doméstico, né, nesse período da quarentena com a atuação de gênero, né, dentro desse espaço. Então, professora Ana, seja bem-vinda e fale um pouquinho dessa experiência que eu posso dizer pessoalmente o quanto eu sofri, né? Porque você está em casa como mulher e como professora, ou como dentro da sua, falando como professora, puxando, né, para a minha profissão. E o que eu tinha que fazer? Eu tinha que trabalhar de manhã e de madrugada. Por quê? Porque se a mulher está em casa de manhã, ela tem que estar fazendo o trabalho doméstico. E aquilo que a Wanda falou, a gente não consegue fugir dele, né? E aí, que horário eu tinha que fazer o meu trabalho produtivo? De madrugada. E que horário eu dormia? 3 horas de sono, porque era o meu momento de resistência. Ou a falta de vitalidade, de resistência física. Né? Foi um período que, como a Wanda falou, assim, é uma coisa que adoece a gente. Eu fui muito adoecida nesse processo, né? E, claro, com o passar do tempo, é muito interessante como a gente se adapta. Exatamente. A gente se adapta ao que é ruim, né? E aí a gente ficou naquela de vamos nos qualificar nesse processo, vamos assimilar que esse foi um modelo que veio para ficar, vamos nos reconstruir, nos reinventar. Esse nos reinventar engole o choro e segue adiante, assume o peso do que tu tens que assumir e cala a boca. Na verdade, esse reinventar foi isso. E eu fiz isso. Eu parei de chorar, eu parei de reclamar. Não cumpri 100% nenhuma das tarefas, mas parei de chorar. Isso é muito interessante, que é o quanto a gente assimila essa ideia para cumprir aquele papel esperado da sociedade que você vai executar bem, ou pelo menos com um sorriso no rosto. Então, professora Ana, entre no nosso debate e fale acerca desse universo que é tão pertinente para a gente discutir nesse espaço que, como já foi dito, é seguro para nós. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Que maravilha estar aqui com você, com as três, né? Conversando sobre um tema que eu acho que é tão importante. Eu sempre faço questão de dizer, muitas coisas que eu vou falar aqui tem tudo a ver com o que a professora Wanda falou. Eu vou acabar ratificando algumas coisas, vou falar de outras coisas, mas eu acho que eu estava pensando aqui enquanto a Wanda falava, né? Eu estava lembrando dessa minha angústia de ter que dar conta do trabalho remoto, da casa. Aí eu fiquei aí pensando na live, e produzindo artigo, e planejando a disciplina que eu vou ministrar, e projeto de pesquisa, e orientação. Aí minha casa está revirada.
revirada. Aí eu estava pensando justamente nisso. Que bom que eu sou uma mulher só. Eu moro só. Mas eu fiquei pensando que se eu não morasse só, se eu fosse uma mulher casada e que tivesse filhos, essa casa não estaria como ela está hoje. Exatamente por conta dessa naturalização que a mulher deve deixar a casa condizente com o ambiente familiar. Eu até brinco que hoje minha casa não é um ambiente familiar, porque ela está virada que eu não tenho tempo de arrumar mais a casa. Então, brincadeiras à parte, mas já falando, tem a ver com essa questão do trabalho, né? Que a Wanda também já falou. Quando vocês falaram sobre o tema mulher e trabalho, eu fiquei pensando o quanto é complexo a gente falar sobre isso. Por quê? Porque a gente não fala de uma mulher, e a Wanda falou isso muito bem, nós falamos de mulheres. Aí ela fala da importância falar de mulher, gênero, raça e classe, né? Para a gente poder pensar que nós somos mulheres a partir de pontos de vista diferentes, a partir de lugares diferentes. Então, a experiência que a Wanda traz é diferente da minha, que sou uma mulher que vivo só, que não sou uma mulher casada e que não tenho filhos. Mas ainda assim, eu sei que o trabalho recai, né? Para mim, enquanto mulher. E quanto é complexo, e antes de falar dessa complexidade, dessa pluralidade do ser mulher, algo que também a Wanda já falou, isso tá ligado à nossa socialização de gênero, do que nós aprendemos, o que é ser mulher, do que os homens aprendem, o que é ser homem. E lembrei muito da discussão sobre a nossa situação do ser mulher, que a Simone de Beauvoir fala muito bem no Segundo Sexo, né? Como nós somos socializadas, que nós somos o segundo sexo, nós somos o outro. E quando a gente fala da condição do lugar da mulher negra, a mulher negra é o outro do outro, né? Porque ela é muito mais objetificada, ela é muito mais explorada, ela é muito mais violentada do que a mulher branca. Então, acho que é importante a gente estar falando isso o tempo inteiro. Porque quando a gente fala em feminismo, a gente fala em feminismo como se fosse algo no singular, não é. O feminismo é plural. Quando a gente fala de mulher, a gente tem que falar de mulheres. Então, a Simone de Beauvoir fala muito bem dessa nossa situação, de como nós somos socializadas. E que a Wanda falou muito bem na fala dela, nós somos socializadas para passividade, nós somos socializadas para doçura, né, para o lar. É bem aquilo que o Temer falou algum tempo atrás, nós devemos ser belas, recatadas e do lar. Mas aí, quando a gente fala da questão da intersecção, Angela Davis traz muito bem essa discussão no livro Mulheres, Raça e Classe, quando ela diz que, quando a gente fala do ser bela, recatada do lar, isso a gente está falando da mulher branca, de uma forma muito geral, porque quando a gente pensa na mulher negra, essa mulher negra, por conta de todo esse histórico da escravidão, essa mulher negra sempre esteve trabalhando. Isso eu falo muito quando a gente fala sobre ensino de história, quando fala de feminismo, do movimento sufragista, que é importante falar do voto, já que a gente está falando de eleição, de tempos de eleição, é importante a mulher votar, etc. Mas enquanto aquela sufragista estava na rua lutando pelo voto, quem é que cuidava da casa dessa mulher que estava na rua? Era a mulher negra, né? Que estava cuidando da casa dessa mulher, que estava cuidando das coisas do marido, das coisas do filho dessa mulher, no século XIX, quando essa mulher ia para a rua. Acho que é importante a gente interseccionalizar esse debate, que a Wanda trouxe muito bem na fala dela. E outra coisa que vocês falaram bastante aí, a Wanda também trouxe, é que eu gosto muito de fazer o diálogo entre a história, a sociologia e a psicanálise. Quando a gente fala do nosso lugar, do trabalho, seja ele o produtivo ou não, a gente fala também de adoecimento, né? Que a Wanda falou muito bem também na fala dela. Nós adoecemos, porque a gente acumula trabalho, né? A gente acumula funções. E por que eu falo da importância da gente fazer esse diálogo com a psicanálise? Porque eu trago uma discussão bem interessante da professora Valesca Zanello, que o livro dela está aqui, inclusive, chamado Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, que ela fala, trazendo essa discussão da Simone de Beauvoir, que nós somos mulheres socializadas no dispositivo amoroso, que a Wanda falou muito bem agora no fim da fala dela, sobre devemos ser amorosas. A gente ainda temos que trabalhar, temos que cuidar da casa, nós acumulamos funções, mas além disso a gente já tem que amar. Então ela traz uma discussão bem incrível sobre o dispositivo amoroso, que isso também ainda nos adoece muito mais, somando a questão do trabalho, né, reprodutivo ou não. Enquanto os homens são socializados através do dispositivo da eficácia. E o que é esse dispositivo da eficácia? Que a gente fala do trabalho também, que é bem aquela imagem bem patriarcal, que é o macho
que tem que gerir aquela casa, é o macho que tem que trazer dinheiro para aquela casa, é o macho que tem que sustentar aquela casa. Então, se o homem é socializado a partir desse dispositivo de eficácia, qual é o papel da mulher ali? Ser subjetivada nesse dispositivo amoroso. E já enquanto tem um macho que vai trazer o dinheiro, que vai cuidar desse lar, que vai cuidar dessa família patriarcal, a mulher tem que ser doce, tem que amar, tem que estar disposta, tem que ser dócil. E por isso que nós somos tão levadas a pensar como o amor, que é algo tão importante na nossa vida. A gente passa a vida inteira atrás de um príncipe, e os contos de fadas estão aí para mostrar isso para a gente, né? A gente passa a vida inteira atrás de um homem príncipe que vem num cavalo branco, porque esse príncipe não existe. E o quanto esse dispositivo amoroso nos adoece, porque ele também ratifica violências, né? Porque a gente acha que vai encontrar um príncipe, a gente chega nos 30, 40 anos, caramba, eu tô solteiro, vou ficar pra titia. Aí eu encontro o primeiro perebado que existe, que me dá um oi, aí eu preciso casar com aquele homem, porque eu não posso ficar pra titia. Inclusive a Valesca Zanella, ela usa esse termo, perebado. Ela fala, a gente muitas vezes não se casa com um homem, a gente se casa com o casamento, que tem a ver com toda essa estrutura, né? Que desde o capitalismo, a formação da instituição família, patriarcal, nós precisamos arrumar um homem, a gente está falando da heterossexualidade compulsória aí, né? Também. Porque nós precisamos arrumar um homem para poder gerir a nossa vida enquanto ele trabalha, traz esse dinheiro para casa e a gente vai gerir essa família também através do trabalho, né? Que não é o trabalho assalariado. Ou seja, como a gente precisa fazer esse diálogo entre história, antropologia e a psicanálise, porque nós adoecemos mentalmente, porque a gente tem que, hoje, como mulheres que precisamos trabalhar fora para ter um dinheiro, precisamos dar conta também do trabalho em casa, e ainda temos que dar conta do amor. Ou seja, nós adoecemos, a gente não consegue dar conta de tudo. E os homens não se preocupam com isso, porque a preocupação do homem é o dispositivo de eficácia, a única preocupação dele. Nós casamos com o casamento e não com o homem, muitas vezes. Quando a gente se dá conta disso, já é tarde demais. Já estamos aí há décadas com o marido e sem saber como sai disso. Então como isso está associado, né? Essa questão desses dispositivos, desse trabalho. E quando ela vai falar, a Valesca Zanella, que nós ficamos na prateleira do amor. Nós ficamos à espera do homem que nos escolha. E quanto isso para a mulher negra é pior ainda. Porque ela é uma mulher negra e por conta do histórico que nós temos de racismo, essas mulheres estão no fim da prateleira do amor para ser escolhida por esse príncipe encantado que não existe. Então vejam só, então a gente precisa fazer esse diálogo com essa discussão, né? E quando a gente fala sobre violência contra a mulher, se a gente vê os dados, que são muitos e as pesquisas são muitas, infelizmente todos os anos aparecem novos dados e as mulheres negras elas seguem morrendo muito mais e as mulheres brancas diminuem, inclusive, o dado de feminicídio e violência contra a mulher. Isso demonstra muito bem, que vocês já falaram aí, que além de a gente viver num país que é machista, a gente vive num país que é racista e classista. Aí é um círculo assim, de discussão, né? Aí a gente volta para essa discussão do trabalho quando a gente fala de classe. Inclusive, eu estou com um livro aqui da Silvia Federici na minha frente, Ponto Zero da Revolução, que eu lembrei muito também, quando eu estava pensando aqui no que a gente ia discutir. Então, eu sempre penso, mulheres, que se não fosse o nosso papel no mundo, se não fosse o nosso lugar nesse mundo, homem nenhum faria revolução, sabe? Como esses homens fariam revolução se não existisse uma mulher que estivesse cozinhando para ele? Como esse homem terminaria uma tese de doutorado se não existisse uma mulher que cuidasse do filho desse mesmo filho desse homem enquanto ele está na frente do computador fazendo a tese de doutorado dele? Como esse homem terminaria, faria um concurso público, estudaria para entrar numa universidade, para ser docente hoje da universidade, se não existisse uma mulher que estivesse na cozinha fazendo a comida para esse homem? Por isso que aí a gente traz a nossa discussão para o nosso cotidiano, se vocês repararem, nos casais héteros. São casais que são acadêmicos, que estão no universo da academia, da universidade. Geralmente os homens terminam primeiro seus estudos, seus mestrados, seus doutorados, porque enquanto eles estão terminando seus trabalhos, as mulheres estão cuidando da filha, do filho, da casa. Aí depois a mulher vai dar conta do seu trabalho acadêmico, porque ela precisava dar conta do trabalho de casa, porque aquele homem precisava do trabalho dessa mulher. E me lembrou muito de uma frase bem no início do livro da Silvia Federici, O Ponto Zero da Revolução,
que ela fala o seguinte: a comunidade é essencial, essencialmente o lugar das mulheres, no sentido de que é ali que elas aparecem e realizam seu trabalho diretamente. Mas a fábrica é igualmente o lugar onde é incorporado o trabalho das mulheres que não aparecem ali, que transferiram seu trabalho aos homens que lá estão. Similarmente, a escola também incorpora o trabalho das mulheres que não aparecem ali, mas que transferiram seu trabalho aos alunos que retornam todas as manhãs alimentados, bem cuidados, com a roupa passada pela mãe. Então, se não fôssemos nós que fomos naturalizadas a fazermos esse trabalho, homens não fariam revolução, homens não terminariam suas teses de doutorado, homens não entrariam nos concursos, não estariam indo para as fábricas e etc. Então, nós ficamos invisibilizadas e adoecemos mentalmente, né? Porque a gente acumula esse trabalho, trabalha por nós, pela família, pelos filhos, por eles. E a Wanda falou uma coisa que é essencial, que não basta o homem usar saia, colocar umas flores na barba, pagar desconstruidão no Facebook, se ele não muda também esse lugar dele. Se ele não sai desse lugar dele de passividade, vai para um lugar de atividade mesmo, literalmente falando desse trabalho. Porque isso faz com que as estruturas mudem, porque as mulheres, a partir do momento que ela divide tarefas com esses homens, essas mulheres também terão o mesmo espaço para poder fazer revolução, para poder escrever uma tese de doutorado, para poder entrar numa universidade, para poder entrar numa fábrica e assim sucessivamente. Então não tem como a gente mudar a estrutura se homens também não mudam esse lugar, né? Eles se encontram. Eu lembro muito, não sei se vocês já ouviram falar, tem uma mulher que escreve crônicas nas plataformas, no Facebook, chamada Yara do Ponte. Não sei se vocês ouviram falar na Yara, que ela fala do Caixa 2. Eu acho sensacional esse Caixa 2. Que ela fala para as mulheres héteros casadas: vocês são casadas, façam um Caixa 2. O que vocês puderem economizar, façam um Caixa 2. Porque um dia esse homem vai dar um pé na bunda de vocês, ou vocês não vão aguentar essa vida de opressão, desse duplo trabalho que vocês fazem em casa, e quando vocês saírem dessa opressão, vocês vão ter o Caixa 2 e vão poder seguir a vida de vocês. Eu acho isso sensacional. Por quê? Porque é bem isso que a gente vê mesmo. Acho que da nossa geração já mudou muita coisa, mas das gerações passadas, gerações das nossas mães, das nossas avós, muitas mulheres ou não trabalharam porque precisavam cuidar e gerir a vida desses homens, ou perderam seus trabalhos, ou abandonaram para poder gerir essa família. E a gente já vê uma mudança muito importante na atualidade, né? E algo que é importante da gente falar também é que, já se tratando mais de contemporaneidade, da inserção da mulher nesse espaço de trabalho, do quanto, ainda assim, mesmo com a inserção da mulher, a mulher alcançando certo espaço no mercado de trabalho, os salários são menores, né? Os salários são mais baixos, as mulheres sofrem assédio nos trabalhos. Eu estava pensando num texto da Margaret Hago, chamado Trabalho Feminino e Sexualidade, e ela mostra o quanto as indústrias brasileiras, elas simplesmente se ergueram por conta do trabalho das mulheres e do trabalho infantil. Então, a indústria brasileira, quando a gente pensa em indústria, né, em processo de industrialização no Brasil, em especial na região sudeste, as indústrias foram simplesmente erguidas pelo trabalho da força feminina e de mulheres. O que mais chama a atenção é que ela vai deixar muito claro através das fontes historiográficas que quando essas fábricas se erguem através do trabalho feminino e do trabalho infantil, o que é que acontece? Os homens tiram essas mulheres desse espaço e assumem esses lugares nas fábricas. Então, isso mostra muito também esse lugar, né, de submissão da mulher nesse espaço de trabalho. Aí eu estava pensando mais com relação à nossa atualidade no que diz respeito à pandemia. Aí eu vi uma matéria que era intitulada da seguinte forma: participação das mulheres no mercado de trabalho é o menor em 30 anos, diz IPEA. Aí essa notícia vai falar do impacto da pandemia. Essa matéria vai mostrar que de 2019 para cá, diminuiu cerca de 7 pontos percentuais a inserção dessa mulher no mercado de trabalho. E as consequências e o porquê disso, tem muito do que a Wanda já falou aí também, é que muitas mulheres, por exemplo,
por conta da carga de trabalho que elas adquiriram, desse trabalho por ficar em casa, né? Porque os filhos pararam de ir para a escola, porque deixar o filho na escola é um alívio para a mulher, porque é o período que ela tem, né, para ela em casa. Então, muitas mulheres aumentaram essa carga de trabalho não remunerado, por conta das escolas fechadas. Muitas mulheres perderam seus empregos ou acabaram abandonando, porque por conta de todo esse sistema patriarcal, que diz que a mulher tem que abandonar tudo para poder cuidar do lar, muitas mulheres deixaram seus trabalhos, e isso me chamou a atenção quando eu estava lendo isso, né? Ou seja, em pleno século XXI, anos de 2020, as mulheres deixam seus trabalhos porque elas precisam cuidar da casa. Por que a gente naturaliza isso? Por que não são os homens que abandonam seus trabalhos para poder cuidar da casa, para poder cuidar dos filhos, para poder cuidar da alimentação? O quanto isso não é natural. Mas, como a Wanda falou muito bem, a gente naturaliza questões que são sociais. É importante a gente estar debatendo isso, né? Em sala de aula ou fora da sala de aula, porque são questões que são naturalizadas, mas na realidade são sociais, que a gente aprende desde pequena que deve ser assim, né? Que deve ser, tu deve aprender a cozinhar, tu deve cuidar da casa. Então, isso me chamou muita atenção. A gente vê uma série de mulheres que perderam emprego e perderam trabalho remunerado porque elas precisavam cuidar da casa. E por que esses homens não abdicaram? Muitas vezes, mulheres com salários maiores do que os homens abdicaram dos seus trabalhos, porque os homens não conseguem abdicar disso para poder cuidar da casa. Aí entra no que a Wanda falou, que eu acho que é bem interessante, que a gente precisa falar de masculinidade. Não adianta a gente ficar falando de feminismo, se a gente não fala de masculinidade. É isso que eu converso muito com as minhas alunas, porque a gente está formando uma geração de mulheres empoderadas, né? Mulheres de 20 e tantos anos empoderadas, mas os homens, os rapazes dessa idade, elas continuam com o mesmo pensamento. Então, o que a gente vai observar? Uma geração de mulheres ressignificando esse papel, seja do trabalho, ou uma série de outros papéis que lhes designaram, com outra geração de homens que seguem com esse pensamento patriarcal, masculinista, violento. Então, se homens não entrarem nessa luta ou repensarem os seus papéis, eu acho muito complicado a gente pensar de como a gente pode mudar essa estrutura, né? Então, a gente precisa falar sobre masculinidade também. Outra coisa que eu fiquei pensando quando eu estava lendo essa reportagem que fala o quanto as mulheres saíram ou perderam ou abandonaram os seus trabalhos, é que outra coisa que chama atenção é que muitas mulheres também acabam deixando esses trabalhos, acabam abandonando seus trabalhos por conta dos assédios que acontecem, né? Por conta dos assédios que elas sofrem dentro do seu espaço de trabalho. Então, vocês já apontaram isso na fala, que eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, que a gente tem que estar o tempo inteiro se protegendo, que a Wanda falou, o homem vem deslegitimar minha fala e te pede dados, mas para que eu vou falar de dados se eu já vivo isso cotidianamente? Eu preciso pensar na roupa que eu vou usar quando eu vou sair, eu preciso pensar no horário que eu vou sair para não ser assediada, que também isso não diz nada, porque a gente pode ser assediada, pode ser violentada a qualquer momento, e como isso é comum também dentro do trabalho, né? Quantas mulheres são assediadas por seus chefes, quantas mulheres são assediadas dentro do seu espaço de trabalho, e também essa matéria vai mostrar, em alguns momentos, o quanto essas mulheres abandonam seus trabalhos também por conta desses assédios que elas sofrem dentro do seu espaço de trabalho. Então, vejam só como a gente tem que estar o tempo inteiro pensando nisso, e quanto isso é cultural. Outra questão que essa matéria vai falar da saída dessas mulheres do mercado de trabalho, que é cultural, né? Não é natural, é social isso. E quanto a gente precisa pensar nessas masculinidades também. Oi? E já terminando, já finalizando, o quanto é importante a gente falar sobre feminismos. Não feminismo pensado de forma singular, mas nos feminismos. A gente precisa debater sobre isso. A gente precisa tirar esse estigma do que é o movimento feminista. É por isso que hoje eu trabalho isso no ensino de história. A gente vai para as escolas debater sobre isso. Não é fácil. Em algumas situações, as direções das escolas não aceitam que a gente vá falar sobre feminismo, porque tem um estigma muito grande. Parece brincadeira a gente falar sobre isso, né? Que a gente escuta tanto sobre falar do movimento feminista nas redes sociais, falar sobre movimento feminista nos mais diversos espaços, mas existe um estigma muito grande. Socialmente falando, não se debate isso, né? Na importância desse movimento.
na importância da pluralidade desse movimento, no combate da violência contra a mulher a partir do feminismo. Então, já aconteceu situações da gente ir para a escola, eu e mais uma aluna minha, bolsista, para falar sobre feminismo, e a direção da escola pediu para a gente tirar a palavra feminismo do título, porque isso não pegaria bem. Aí a gente precisou debater isso com os alunos e com as alunas, né? Aí depois da oficina, inclusive, a gente falou sobre a questão do trabalho, quando a gente vai falar sobre feminismo também, para poder trazer essa discussão sobre a desnaturalização do que é o trabalho remunerado, o que é o trabalho não remunerado, etc. E a gente precisou debater isso na escola, por conta desse estigma, né, que a gente trata quando a gente vai falar sobre feminismo, que existe, e o quanto nós mulheres, em especial mulheres negras, quando eu vou falar sobre ensino da escola pública, somos invisibilizadas no livro didático, somos invisibilizadas no espaço escolar. Se a gente lembrar de quando nós fomos alunas do ensino básico, ou dos livros atuais do ensino básico, ainda mesmo depois de toda essa discussão da reconfiguração, nós somos relegadas aos boxes do livro didático. Então, existe um boxe específico para falar de mulher em alguns momentos da história. E quando a gente fala sobre mulher, a gente só escuta falar de forma muito rápida sobre o movimento sufragista. Então, isso, de uma forma ou de outra, invisibiliza mulheres, e existem vários trabalhos que vão mostrar o quanto existe uma evasão enorme das meninas do espaço escolar, porque elas não se sentem representadas nesse espaço escolar. Se ela não se enxerga no espaço escolar, se ela não se enxerga no livro didático, ela não se vê como produtora e fazedora de história, né? Produtora e fazedora de história de uma forma muito geral, como uma pessoa importante. Então, é preciso que a gente debata sobre isso, é preciso que a gente retire esse estigma do movimento feminista. Eu acho que vocês estão de parabéns pela live, porque a gente precisa fazer mais debates como esse que a gente está fazendo aqui, para poder discutir essa questão da mulher, do trabalho remunerado, não remunerado, explorado, como as mulheres são diferentes, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa fazer esse debate para tirar esse estigma, né, do feminismo, e eu acho que a educação não é a solução, porque a gente sempre pensa, a educação tem que dar conta de tudo. Não. A educação é um dos pontos, né, de partida também para a gente poder pensar e retirar esse estigma sobre do feminismo e debater a nossa situação de violência, né? E falar também da mulher e da sua inserção, e da mulher no mercado de trabalho, e da mulher do trabalho não remunerado, e etc., de forma geral. E era isso, gente. Já estava até passando um pouco do meu tempo aqui. Bem, Ana, muito bom mesmo a tua explanação relacionada a esse tema, né? Eu estava lembrando agora de algumas mulheres que colocaram nos seus Facebooks, um texto um pouquinho grande, mas eu fui ler um pouquinho, né? Falava que quando se entra numa loja para brinquedo para meninas, né? O que a gente tem de brinquedo para meninas? É panelinha, bonequinha com uma madeira, já ensinando a menina, talhando a menina para esse lado, né? Do trabalho doméstico já. Sim. Enquanto os meninos, né? O que a gente vê? A gente vê avião, eles podem ser pilotos, né? A gente vê bola, pode ser jogadores de futebol. Uhum. Né? Então, já começa desde a fabricação do capital, já levando a mulher para esse lado. Né? E aí, Wanda e Ana, apesar de tudo isso que vocês colocaram para nós, né? Apesar da carga do trabalho invisível para os homens e muito visíveis para nós mulheres, né? Apesar dessa questão da dificuldade da formação para nós mulheres, principalmente para nós negras, né? Nós temos resistido, né? Temos resistido muito mesmo. Então, o trabalho, a educação, e nós temos resistido todas essas questões que a história, a sociedade tem nos impostos. E é preciso resistir. É preciso nós sermos protagonistas para que as próximas meninas, que mulheres, tenham um espelho e que sejamos nós esse espelho. É importante a nossa participação para que as meninas tenham uma visibilidade. A mulher negra, né, a mulher na política, a mulher doutora, né, a mulher em qualquer âmbito que seja, nos cargos de chefias, que são poucos. E assim, eu escutei um depoimento de uma mulher falando
que quanto mais o cargo subia, quanto mais o cargo de chefia subia, mais as mulheres ao lado dela ia desaparecendo. Quando ela começou a trabalhar lá embaixo, como faxineira, tinha bastante mulheres. Mas aí, como ela foi subindo na empresa, quando ela chegou lá em cima, ela já não via mais as mulheres ao lado dela. Então, é importante esse nosso protagonismo, né? Essa nossa história, esse nosso história de luta que veio lá desde da conquista do voto, a separação, que poder a mulher abrir seu próprio negócio, que até então só podia abrir uma empresa, temos tantas mulheres empreendedoras aí, né? Só poderia abrir uma empresa se o marido concordasse, né? Então, esses direitos são, olhando ao longo da história, são pouquíssimos, né? Bem pouco tempo. Então, temos muita luta pela frente, né? Temos que resistir a todas essas situações impostas pela sociedade. A semana passada fizemos uma live, Ana e Wanda, sobre masculinidade tóxica, né? Foi muito bom os meninos falando sobre a imposição da sociedade sobre essa masculinidade dos meninos, o quanto eles são cobrados, né? De falar de uma forma, de não se produzir tanto, de tratar as meninas de uma forma, de não ir para a cozinha lavar louça, né? De como eles são cobrados. Enquanto muitos deles sofrem com isso também, né? Então, é por esse lado, Ana, colocar, é importante a gente fazer esse debate com os meninos, não só com nós, mulheres, entendeu? Fazer esse debate, mas principalmente com os homens, né? Temos que fazer esse debate sobre a masculinidade e sobre os nossos direitos de mulher e de homem, tá? Um abraço. Perguntas? Tem algumas perguntas aqui. Como professora de história, Ana, eu compactuo desse olhar que você faz com relação à ausência da representatividade feminina na história e faço uma fala ainda além, que essa ausência dessa representatividade, ela não está sendo discutida no aspecto que toque essa menina que está na sala de aula. Quando a gente fala da ausência da mulher nos livros didáticos, há uns 3 anos atrás, vou colocar 3 anos, porque de 3 anos para cá a gente tem visto essa fala sobre a mulher na história sendo inserida gradativamente nos livros didáticos. Hoje, no livro que eu trabalho na minha escola, a coleção contempla, em cada período da história, falar especificamente da condição da mulher. Essa é a forma como os livros didáticos estão trabalhando, como eles estão falando da mulher, né? Contando como foi especificamente a história da mulher em determinado período. Mas nós ainda sentimos falta da representatividade exposta nas mulheres que produziram obras importantes, que protagonizaram revoluções, que de fato representaram mudanças para o seu tempo, que disseram algo, que deixaram de fato produções importantes. Essas vozes e essas estéticas e esses pensamentos dessas mulheres ainda não estão claros, ainda não estão evidentes nos livros didáticos. E isso reforça o que você falou, né? Tira essa representatividade da mulher em relação ao protagonismo social. E tem algumas perguntas, nós temos 3 perguntas aqui. Eu vou fazer a pergunta e aí vamos ver qual foi o tema, né, que abordou a questão e aí vocês respondem. A Jussiara Monteiro pergunta: como podemos esclarecer as mulheres que ainda são preconceituosas de que o empoderamento feminino favorece uma sociedade inteira? E como desenvolver o empoderamento feminino nesse público em especial? Eu acho que isso também tem um pouco a ver com o que a Leidiane Silva fala. A Leide Silva fala. Ela pergunta:
mesmo com todo o conhecimento, algumas mulheres ainda discriminam as outras. Isso está um pouco dentro dessa discriminação e falta de informação, né? Quem gostaria de falar? Professora Wanda, professora Ana. Quer responder, Wanda? Eu acho que nós podemos ambas comentar, não? Pode ser? Sim. Sim. Assim, eu queria, antes de falar com a Jussiara e com a Leide, só retomar a questão que a professora Josilene colocou sobre os livros didáticos. Nós estamos agora orientando uma dissertação sobre ensino de sociologia e uma das metodologias é a avaliação de livros didáticos. Tem um auá latindo. Aqui em casa, tem um cachorro aqui. E aí, Josilene, apesar dessa presença feminina, né, no livro, aí eu estou falando do ponto de vista da sociologia, né, eu não sei de história, mas essa presença dessa mulher estão falando da mulher. Não é ela falando dela. Exatamente. São os homens falando, né, quase sempre, a maior parte dos autores, né, estão falando dessa mulher, em grande parte numa concepção universal e essencialista, modelo, né, de mulher. Então, assim, eu acho que a escola tem sido um espaço de reprodução, né, dessas masculinidades, dessa educação para masculinidades, que é baseada na violência, né? A formação para a masculinidade, ela tem como base a violência e a misoginia. E a escola tem sido esse espaço, né? Agora, assim, é complicado falar, Jussiara. Né? Eu acho que a questão da Jussiara e da Leide dá para pensar num texto só. Como podemos esclarecer? Primeiro que, assim, eu acho que a gente não pode esclarecer as pessoas, né? Eu acho que a gente já está num processo de que nós conversamos com as pessoas, né? Nós estamos no debate com as pessoas. A crítica do movimento feminista negro, né, ela vem num processo exatamente de nos mostrar o quanto que nós estávamos, né, baseada numa discussão completamente, né, fora do lugar, fora do tempo, no que refere ao feminismo, pensando numa concepção universal e essencial de mulher. Então, eu penso que a questão central é como é que nós, né, a partir dos nossos lugares, né, a partir da nossa posição, a partir dos lugares que nós ocupamos, né, como nós podemos colaborar para que haja um entendimento acerca disso. Por quê? Nós estamos lidando com uma estrutura. Quando nós falamos do patriarcado, quando nós falamos do machismo como como um efeito do patriarcado, nós estamos falando de uma estrutura que estrutura a nossa vida como um todo. Então, mulheres também passam por esse processo, né? As mulheres também são, né, vitimadas nesse processo do machismo, de reproduzir, né, o machismo enquanto comportamento para outras mulheres. Então, assim, sobre o machismo ser mulheres machistas, né? Eu estava num debate com uma outra professora, inclusive de história também, e muito interessante, porque eu pensei assim, existem mulheres machistas, né? Eu falei, acho que as mulheres reproduzem o machismo sim, né? Por quê? Porque é um processo de socialização tão profundo, é um processo de socialização tão marcado no nosso ser, na nossa personalidade, na nossa pessoa, que quando a gente vê, a gente está se comportando dessa forma binária, né? Existe comportamento de menina e existe comportamento de menino. Então, as mulheres reproduzem esse comportamento sim. O que nós podemos fazer, né, para que nós, inclusive nós também reproduzimos. Se a gente se tornar vigilante, de vez em quando a gente percebe que está reproduzindo, né, comportamento machista. Né? Eu penso, enquanto professora, que nós temos uma função super importante no espaço de sala de aula. Né? Nós estamos num espaço de reprodução, né? Mas as escolas ainda oferecem algumas possibilidades para a gente trabalhar. O nosso trabalho tem sido nesse rumo de pensar, porque numa turma de 30 a 40 alunas, e aí eu trabalho num curso noturno de formação de professores dessas licenciaturas novas que surgiram, que são licenciaturas em ciências humanas. Os alunos saem habilitados para dar aula de geografia, história, filosofia e sociologia. E eminentemente o universo feminino, né? E
mais velhas, elas cuidaram dos filhos, elas estão, né? E aí agora elas vão estudar. Então, assim, conversar com essas mulheres é sempre uma experiência, porque quando você acha que está falando uma coisa que já faz todo sentido, que já está internalizada para você, você se pega desconstruindo coisas com aquela mulher, coisas que você considera simples. Então, assim, sair do nosso palco no sentido de que, como houve uma mudança de postura, de comportamento no nosso meio mais próximo, a gente tende a avaliar que esse comportamento ele foi em rede. Isso é um pecado para nós, porque a gente começa a achar que todo mundo também está na discussão, que agora nós estamos, né? Ninguém larga a mão de ninguém, todo mundo junto, está todo mundo no mesmo pensamento, não está. Então, assim, reconhecer os lugares que nós estamos e como nós podemos acessar, como falamos, né? A universidade tem um vício, né? Que ela tende em manter, ela luta por manter do rebusco, né? Do discurso elitizado, uma coisa que nós, para ser científico, a gente precisa ser difícil. Quanto mais as pessoas não entendem a gente, nossa, mais inteligentes nós somos. Nós, enquanto mulheres que queremos acessar outras mulheres, né? E queremos falar para os vários feminismos, se a gente não rompe com isso, a gente vai estar reproduzindo uma ciência normáscula, né? Uma ciência feita pelos homens, para os homens, que só reflete o mundo dos homens. Então, eu acho que nós precisamos pensar como atingir essas mulheres, como conversar com essas mulheres, né? Como entender essas mulheres. E isso tem um limite, porque nós não podemos, né, sair de nós, né? Nós avançamos num certo ponto, mas a gente não consegue fazer isso no sentido, né, geral. Tem um ajuntamento de mulheres latinas, sob o nome Feminismos Comunitários, né, que pode ser uma forma, um entendimento, uma luz, um caminho, que é a discussão sobre feminismos, mas saindo da universidade. Porque a universidade, são mulheres doutoras falando para mulheres caiçaras, quebradeiras de coco, catadoras de lixo. Então, você já inicia o debate de uma forma hierarquizada. O que você fala, essas mulheres não entendem muitas vezes e elas não perguntam, elas não dominam a escrita. Enfim, elas não frequentam o centro da cidade, elas nunca entraram numa universidade nem para ir num debate. Então, assim, nós não vamos falar com essas mulheres nunca se a gente não entende também que essas discussões elas precisam sair. Eu estou falando sair do prédio mesmo, no sentido físico, né? E a gente precisa, né, trabalhar a partir dos movimentos sociais. E os movimentos sociais eles podem ser desde naquele sentido institucional que a gente conhece, mas a partir também de um entendimento de movimento social no sentido mais amplo. Né? Então, assim, acessar as mulheres, acessar as meninas, acessar os jovens, né? Modulando a nossa linguagem, querendo ser entendida, né? E eu acho que não existe uma receita, não existe um caminho, mas a partir da ideia dos feminismos comunitários, a gente tem conseguido pensar, né? Que precisa romper essa linha abissal, como fala o professor Boaventura, né? Do saber universitário. Na verdade, o saber universitário tem sido um entrave, num certo sentido. Tem sido um entrave, e a gente precisa saber lidar com isso, né? A gente precisa lidar com isso, senão a gente fica discutindo na nossa rodinha e achando que a gente está mudando o mundo, né? E o mundo é lá fora, o mundo é grande pra caralho, é maior do que a nossa universidade, é maior do que a nossa vida, é maior do que, né? Enfim, eu acho que E entender que a estrutura, o machismo é a estrutura, assalta as pessoas e assalta nós também. E que nós precisamos, né, estar atentas, né? Atentas. Eu penso que é por aí, mas a prática é bem complicada, né? Eu não sei também, não sei como é que faz isso na prática. Para não me alongar muito, eu assino embaixo, sabe, com tudo que a Wanda falou. A gente fala aqui de feminismo interseccional e Silvia Federici, mas a gente está fazendo um debate acadêmico. Mas não adianta eu ir para a escola e falar de Angela Davis, de Simone de Beauvoir, porque, sabe, como é que eu vou dialogar com essas mulheres? E, infelizmente, é o que a gente ainda vê hoje. Eu sou professora do ensino de História.
E, infelizmente, dentro da universidade, eu falo isso para todo mundo, não tenho problema em falar isso, o ensino de história é visto de forma menor do que qualquer outro tipo de conhecimento acadêmico. Eu acho um absurdo. Infelizmente, é por isso que a gente vive essa situação no país, porque a gente não investe no ensino, a gente não investe em educação. Então, infelizmente, o ensino hoje, dentro do espaço universitário, ele é visto de forma menor. Inclusive, a gente já tem os programas, né, dos Prof. História, dos ensinos, etc., que a gente vê essa diferença, sabe, de trato. Então, é isso que a gente vem trabalhando. Vamos para a escola, sabe? Vamos para a comunidade, vamos para a praça, vamos bater papo sobre isso. Eu posso muito bem falar de liberdade, de empoderamento feminino, sem falar da palavra feminismo, inclusive. Sabe? Eu não preciso ficar falando do que é feminismo, dos vários feminismos, de teoria, etc. Eu posso falar disso sem falar da palavra feminismo. Eu acho que o grande conflito é esse. Eu acho que a grande questão é essa, a gente conseguir fazer isso e trazer isso para o debate. Eu concordo com a Wanda, não existe fórmula, a gente vai tentando, a gente vai debatendo, vai dialogando, leva para a escola. Acho que tem que sair da universidade isso, sabe? Tem que sair dessa bolha acadêmica, prolixa. Às vezes a gente lê os textos que a gente nem entende. Como é que eu vou falar disso na escola, sabe? É surreal, é surreal. Eu sempre falo sobre isso. Eu acho que o conhecimento, para ser um conhecimento importante, bom, não precisa ser prolixo e ter palavras complexas que a gente não entende um parágrafo. Claro que eu não vou falar aqui de autoras, mas existem autoras dentro do feminismo que, caramba, a gente tem que levar, inclusive, autoras importantes para se falar de gênero, sabe? Para se conceituar gênero e a gente não consegue entender o parágrafo. Como é que eu vou falar de empoderamento se eu não consigo ler uma mulher que fala de forma tão complexa, né? Como é que eu vou levar isso para a comunidade? Eu acho que é isso mesmo que a Wanda falou. A gente tem que destroçar isso e problematizar isso, porque senão como é que a gente vai falar de liberdade, empoderamento, se a gente não consegue nem traduzir um texto? E do contrário, a gente tem também o discurso que fortalece tudo isso que a gente está tentando desconstruir dentro das próprias igrejas, falando fácil, né? A religião, ela fomenta esse modelo patriarcado, esse modelo de socialização binária da mulher, e fala de uma forma fácil para essa mulher, e ela assimila isso. Aí vem a gente, nesse processo de desconstrução, falar de binário, socialização, patriarcado, interseccional, e a gente usa esses termos porque eles acabam fazendo a condensação de significados que são muito comuns para nós, que são muito corriqueiros da gente ler, da gente pensar, mas que para as outras pessoas não. Por isso que quando a gente fez o primeiro encontro de mulheres, né, a gente convidou, no nosso primeiro encontro, a gente convidou pessoas da comunidade, pessoas que fazem parte do dia a dia, para falar um pouco das suas experiências enquanto mulheres. Esse foi, assim, no primeiro encontro que a gente fez aqui, que é a raiz do Papo com Elas. No segundo encontro, a gente chamou já profissionais que vão falar de maneira mais qualificada, pensando sobre o assunto. E aí, quando a gente partiu para a live, né, a gente partiu assim bem com a cara e com a coragem, trazendo também pessoas que vão falar das suas experiências. Eu acho que essa é a live mais técnica que a gente está trazendo para fazer essas abordagens. Mas, ainda endossando a fala de vocês sobre a pergunta, né, da Jussiara e da Leide, justamente aquilo que você falou, Ana. A gente não, já que existe um preconceito para a gente falar dessa desconstrução patriarcal na forma da palavra feminismo, então vamos burlar isso, né? Vamos falar disso sem falar dessa forma, já que isso é um entrave. E eu lembro que semana passada a gente teve um encontro, não foi? Numa comunidade, em que eu comecei a falar sobre isso, e quando eu percebi uma mulher evangélica, eu titubeei na minha fala, eu freiei. Por quê? Porque eu sei que eu não vou atingir essa mulher falando de uma sociedade extremamente liberta para a mulher. Eu tenho que ir respeitando a experiência que ela tem.
respeitando o limite de reflexão e de possibilidades dela, até porque ela estava com o esposo do lado. Então, como é que eu vou falar para essa mulher? Dizer que o mundo dela todo está errado? Não. Eu não posso chegar e simplesmente desconstruir em uma conversa tudo que ela acredita. Essa não é uma mudança que acontece em uma live, não é uma mudança que acontece em uma conversa ou em uma aula. Isso é um processo de experiência da mulher com o reconhecimento do seu papel, da sua localização social, dentro da sua família e dentro inclusive dos seus sonhos, né? De como é que ela encontra lugar para ocupar o seu sonho dentro da sua realidade. Tem uma outra pergunta aqui que eu já quero deixar um grande beijo, tanto para a Jussiara quanto para a Leide, e já dar um beijão imenso na nossa querida amiga Ediana Brandão, queridíssima, amorzinho nosso, amiga amada. Eu puxo o mesmo saco da Ediana, porque ela é uma mulher que, junto com a Marta, né, são as duas referências de luta que eu tenho aqui em Salinópolis, duas mulheres salinopolitanas que representam, de fato, a mulher que é mãe solo, que superou muitas dificuldades e hoje, né, carrega aí a vida da carreira produtiva e desse trabalho reprodutivo também, tentando se livrar dele. E é uma pessoa que todo mundo conhece também, está fazendo uma pergunta aqui. Quais as características dessa linha tênue quando somos mulheres amorosas e quando romantizamos, né? Mônica Lima. A Mônica. Ah, foi a Mônica. A Ediana mandou beijos pra gente, tá? É a Mônica. Mônica Lima também, queridíssima, companheira nossa, ajuda a gente a compor aqui o Papo com Elas, né? Tá perguntando quais as características dessa linha tênue quando somos mulheres amorosas e quando estamos sofrendo e romantizando a exploração da mulher na sociedade patriarcal. Sofrendo e romantizando. A gente sofre e romantiza. Olha só, gente, só para ainda tem a ver com esse nosso último papo sobre essa questão do conhecimento acadêmico e da linguagem prolixa. Óbvio que é importante a gente ler, óbvio que é importante a gente estar a par de toda essa literatura, óbvio que é importante que a gente quer que as mulheres acessem a universidade, né? Óbvio, isso é óbvio. Mas eu acho que é importante a gente deixar claro que esse conhecimento ele tem que ser traduzido, entre aspas, quando eu falo traduzido porque é um conhecimento complexo, para a gente debater na comunidade. Comunidade que eu falo é sociedade para além dos muros da academia. Tem uma página no Instagram, não sei se vocês conhecem esse projeto, eu acho sensacional. O nome da página é Funkeiros Cult, vocês já ouviram falar? É um projeto feito por jovens, que eles pegam livros de sociologia, de história, de antropologia, e debatem esses livros com os alunos de ensino básico. Eu acho sensacional esse projeto, os Funkeiros Cult. Aí vocês estavam falando sobre isso, agora eu lembrei. E eu lembro também que eu fui professora da SEDUC durante 10 anos, fui professora de sociologia. E eu falava de Marx com os meus alunos e as minhas alunas sem falar na palavra Marx. Aí eu lembrei dessa questão do trabalho. Eu lembro que uma aluna, a gente começou a falar, olha, hoje é a unidade, nós vamos falar sobre trabalho. Eu queria começar a debater Karl Marx. Eu sempre fazia questão de começar a debater e trazer para o cotidiano para não ter que trazer essa coisa prolixa, né, do Marx, do Durkheim, enfim. Aí eu lembro que uma menina falou que ela era vendedora, eu acho que era da CIA, e que ela se sentia incomodada com o valor das roupas mais caras, e ela comparava o valor daquelas roupas com o que ela recebia por mês. Aí eu comecei a falar de mais-valia ali, sem falar do Marx. Aí eu falava, olha, tu recebe, digamos que tu receba salário X, e essa calça vale tanto, se tu venderes tantas calças por mês, vê só quanto vai ser o que tu vais vender se tu comparar o teu salário. Aí começava a falar de mais-valia, sem falar de mais-valia, sem falar do Marx. Aí a gente ficava pensando, realmente, como nós somos explorados, professora. Eu recebo tantos reais e a calça vale tanto, se eu vender tantas calças em um dia, vai ser muito mais do que meu salário, entendeu?
Então, acho que a gente tem que trazer para o debate para a realidade mesmo. A gente não precisa estar falando de teóricos, de conceitos complexos, porque isso muitas vezes afasta esse aluno, né, da discussão, porque se torna muitas vezes uma coisa enfadonha, não que não seja importante a gente falar, mas a gente precisa trazer isso para a realidade, né? E já trazendo esse debate sobre a questão da romantização, é muito complexo a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente está imersa numa relação violenta sem se dar conta. Aí a gente pode falar novamente desse dispositivo amoroso aí que a Valesca Zanello traz para o debate, né? Nós somos educadas para o casamento, o casamento compulsório. Nós precisamos casar e formar essa instituição família, porque existe um objetivo para a gente formar essa instituição que a gente chama de família, né? E a gente pode fazer esse debate, esse diálogo aí com capitalismo e indústria e trabalho, que é o que a gente se propõe a falar aqui na live. Então, muitas vezes a gente está imersa nós somos educadas, como muito bem falou a Wanda, para sermos doces, para sermos dóceis, não podemos falar palavrão, não podemos falar muito forte, não podemos falar alto, porque senão o marido, né, chega, mas por que tu tá com essa cara? Tem que estar sorrindo o tempo inteiro, mesmo que tu esteja puta da vida, mesmo que tu esteja muito cansado, tem que estar o tempo inteiro sorrindo, feliz. Eu acho muito complexo, eu acho que é uma linha muito tênue, sabe? A gente tem que estar atenta o que é violência, né? O que é que eu estou romantizando do que é violência, porque nós somos educadas para sermos passivas, para sermos dóceis, e muitas vezes nós somos vistas como loucas porque a gente é mais forte, porque a gente é mais firme. Quando a gente pensar em política, a gente reflete um pouco sobre isso, né? Eu me lembro quando a Dilma era presidenta, todo mundo dizia que a Dilma era Maria Macho, que a Dilma era grosseira, que a Dilma não sorria. A gente tem um presidente agora que eu não sei nem, eu não chamo nem de presidente, que ele, eu não sei, não tem nem adjetivo para dizer o que é Bolsonaro. E ninguém fala sobre isso, ninguém critica a forma que esse homem se comporta, os palavrões que esse homem fala. Esse homem mal não sabe falar, sabe? E a gente não vê essa crítica feita a Bolsonaro que a gente vê com relação a Dilma, por exemplo, que é uma mulher. Então, acho, não sei, é muito complexo, a gente tem que ficar atenta, né? Ver o que é violento, o que não é. Será que por que eu sou sendo chamada de louca? Porque eu sou mais firme, porque eu falo alto? Será que eu tenho que ser dócil o tempo inteiro, mesmo estando cansada? Sei lá, é complicado a gente falar, porque muitas vezes a gente se vê numa relação violenta e não se dá conta que é violento, né? Fora que a gente é educada para achar um homem que cuide da gente, né? Então, assim, essa coisa assim como um homem procura uma mulher para dar conta da vida dele no espaço privado, nós fomos educadas para achar um homem que vai cuidar da gente. Então, assim, essa nossa tem a ver com a ideia desse amor, né? Que a Ana falou, vai aparecer um príncipe que vai cuidar da gente, né? Que é forte, que nos defende. Então, assim, nós esquecemos de perceber a nossa possibilidade de... Nós não conseguimos conceber a nossa vida sem um homem. É muito difícil para uma mulher. E, assim, não é seguro, falando novamente dos espaços seguros, não tem sido seguro para uma mulher quando ela diz assim, não quero casar, não quero ter filhos. Ela é tão bombardeada com questões, inclusive de outras mulheres, porque isso não é natural. Natural é que eu me prepare para um casamento, né? E um homem que aí vem logo a pergunta, mas quem é que vai cuidar de você? Não é? Então, assim, nós desconhecemos nossa própria potência, né? Quando nós achamos que precisamos de alguém que cuide da gente. Aí a gente se submete a relações abusivas, se submete a relações que não acrescentam em nada na sua vida, pelo contrário, elas só te sobrecarregam. Por quê? Porque quando você está com um macho do lado, ele empresta, né, existência para você. Olha só a ideia do casamento, né, da gente incorporar o nome do macho no nosso nome. Então, assim, eu acho que essa questão é muito profunda e nós temos medo, né, de ficar sem esse homem, né? A gente se sente mais segura com esse homem em todos os sentidos, inclusive segura para sair na rua, porque um macho respeita outro macho, mas se ele vê uma mulher só, não. Então, temos que, a ideia de autodefinição, né? A gente critica a academia, a gente fala da importância dela, mas a gente não consegue conversar fora desse padrão de socialização acadêmica.
Então, a ideia de autodefinição, né? A gente precisa se autodefinir a partir de nós mesmas. E nós não fazemos isso, nós não sabemos o que nós gostamos. Tipo assim, me diz uma coisa que te faz feliz. Aí você, meus filhos, não estou falando dos teus filhos, estou falando de você. Não estou falando da mãe, estou falando da mulher, da pessoa. Você sempre chama a externalidade para falar de você, porque você não é você, você nem sabe quem você é. Você é esposa, você é mãe, você é professora, né? Você vai agregando esses papéis sociais que foram impostos a você. Mas você, enquanto mulher, né, não sabe dizer do que você gosta, né? Quando você está numa relação amorosa, o que é que você faz, né? Como é que você gosta de transar? O meu marido gosta de transar assim, não. De você. Então, assim, é profunda essa nossa relação para agradar. E o medo de não agradar nos persegue. Né? O medo de não agradar nos persegue, mesmo quando a gente está num processo de desconstrução, nós ainda somos assaltadas pelo medo de não agradar. A gente quer ser aceita, né? A gente quer ser aceita sempre. Eu acho que a ideia de pensar a partir da psicologia que a Ana coloca, com a Vanessa Casanello também, que é uma autora super importante quando fala dessa coisa da casa dos machos, né? Sim. É fantástico esse processo todo. Então, nós temos uma longa caminhada que a Patrícia Hill Collins diz que parte da gente. Eu fiquei chocada com essa situação, porque a gente está acostumado a pensar uma sociedade, um indivíduo, né, como menor importância nesse processo. E ela disse, você pode ter uma rede de mulheres, é importante ter rede de mulheres, mas o processo ele precisa partir de você. É você que precisa, né, dar o ponto inicial. E aí a rede é fundamental. Né? Então, isso, eu ainda estou maturando isso. Isso para mim ainda é uma questão que sempre que eu penso, tem dia que eu estou convencida, tem dia que eu não estou. Então, assim, tem sido um exercício para mim pensar sobre isso, né? Sobre essa coisa né, dessa autodefinição ser uma coisa do sujeito, né? A mulher que decide, é ela que, né, que rompe com esse processo, seja ele qual for, né, de dominação. Então, a gente precisa se aprofundar nesse processo de autoconhecimento também, né? Isso dói, isso é dolorido, isso é desgastante. E a gente tem que lavar a louça, lavar roupa, cuidar da casa, cuidar do menino. E aí tem que fazer isso também, né? E a gente quase sempre tem deixado isso para depois e cuidado da coisa prática. Tem sido né, nosso movimento, mas é importante a gente saber quem a gente é, né? Sem essas externalidades, né? Porque a gente é socializada nessa acoplada, né? Um macho, né? Um pai, um irmão, depois um marido. Então, parece que não ter essa figura torna a gente frágil, exposta, né? Sem existência quase, né? Tá. Essa fala de vocês, né? Eu me vejo, né? Quando, em algum momento da minha vida, eu tomei a decisão de me separar dos pais dos meus filhos, né? E aí eu vi o quanto a sociedade, ela ainda agora, nesses nossos tempos agora, a sociedade ainda estigmatiza a mulher que decide fazer essa separação. Né? Enquanto, e agora, como é que tu vai viver? E agora, como é que tu vai criar teus filhos? Né? E quando eu decidi a estar no mundo do ativismo social, do ativismo sindical, do ativismo político, né? Algumas vezes fui taxada como louca. Ei, o que tu tá fazendo aí? Vai cuidar dos teus filhos, mulher. Né? O que tu tá fazendo aí? Tu é louca? Taxada como louca, a rebelde sem causa. Então, muitas vezes nós precisamos realmente ser loucas, né? E enfrentar esse sistema para poder a gente ter o reconhecimento e poder também ser espelho para outras mulheres que venham trilhar esses caminhos. Bom, eu quero encerrar agradecendo muito a presença da professora, doutora Wanda Pantoja, minha querida amiga, comadre, e a professora também Ana Linhares, professora doutora em História. Nos identificamos na área e espero que a gente possa ter outros encontros como esse para discutir
outras pautas, né, do movimento feminista, porque são muitas. A gente já, só numa live, a gente já fica cheia de ideias. E o papo é tão bom que já vai 2 horas. Papo, né? Eu olhei, eu tomei um susto agora, meu Deus, 9 horas. Mas porque estava muito bom, estava muito rico. E, gente, toda a gratidão do mundo, um abraço. E para todos que participaram, assistindo a live, eu deixo já o convite, porque na outra semana a gente tem mais uma dessas discussões, mais um encontro do Papo com Elas. Uma boa noite para todos. Boa noite, professora Ana. Boa noite, professora Wanda. Grande beijo. Obrigada, foi maravilhoso. Beijo a vocês. Obrigada, pessoal. Tá. Ana, um prazer conversar contigo. Igualmente. Marta, bacana, legal. Obrigada pelo convite. Até a Obrigada, próxima. beijão. Tchau, tchau.